Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, vamos trazer para vocês as últimas notícias, novidades e últimas informações sobre todos os assuntos relevantes e importantes, né, que estão acontecendo no Vasco nesse momento. Vamos falar um pouco sobre Campeonato Brasileiro, apenas uma rodada restante, né, o Vasco ainda tem aí possibilidade de estar brigando pela 9ª colocação, né, talvez até a 8ª colocação. Improvável, quase impossível, né? Até porque o Vasco teria que dar uma goleada ali por quase 10, 11-0. Mas enfim, a gente vai trazer para vocês os cenários aí desse final de Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a situação de treinador, dar uma atualizada aí sobre os nomes que ganharam força e os nomes que perderam força aí para assumir o comando técnico do Vasco na temporada de 2025. Vamos trazer uma notícia exclusiva para vocês aqui referente à dívida do Vasco, né? Uma notícia positiva, inclusive, uma notícia muito boa que a gente vai estar trazendo aqui, que vai diretamente de encontro à situação da venda da Vasco SAF, que também vai ser um assunto importante que a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. Vamos trazer atualizações ali sobre todo o processo, cronograma, o que pode, o que não pode acontecer no Brasil, nos Estados Unidos e, obviamente, vamos também atualizar ali a situação dos investidores, né, dos interessados aí, essa briga, essa rinha de bilionários querendo comprar o Vasco aí, né, querendo comprar o futebol vascaíno, Evangelos Marinakis, André Radrizzani, e aí já temos a definição até de qual país é o investidor lá do mundo árabe. Vou trazer para vocês aqui de qual país para a galera poder já fazer aquela pesquisa, né, fazer aquela se aprofundar e quem sabe a gente conseguir descobrir aí quem seria ou esse investidor, esse fundo de investimento também aí que está negociando com o Vasco nesse momento e, obviamente, vamos falar sobre possíveis propostas, por que até agora não tivemos a formalização de uma proposta oficial, inclusive o próprio Vasco soltou uma nota oficial que a gente vai ler para vocês aqui na íntegra, né, em referência ali, se o Vasco teria ou não teria um preferido nessa negociação. Então, ó, faz o seguinte, assista o vídeo até o final para você não perder absolutamente nada. Peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento, para a divulgação aqui do nosso trabalho. E convido todos vocês, vascaínos, que ainda não segue a gente aqui no YouTube, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever. Inclusive, cara, é impressionante, cara. Todos os dias aqui no nosso canal, a gente tem aí em média, sei lá, 70, 80, 100 mil pessoas que assistem aos nossos vídeos. E quase metade do público não é inscrito. Eu não sei o motivo, tá? Mas se você não se inscrever, muitas vezes você vai perder um vídeo. Você vai deixar de assistir um vídeo com notícias importantes. Então lá embaixo do nosso vídeo, no YouTube, tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele com o seu dedo e aí automaticamente você já estará fazendo parte aqui do nosso canal. Combinado? Fechado? E antes de começar o vídeo, deixar aquele recado da nossa parceira do canal, né, a 1xBet, aproveitando que temos aí a última rodada do Campeonato Brasileiro nesse domingo aí, Vasco e Cuiabá fora de casa, Vasco vem como favorito depois da grande atuação contra o Atlético Mineiro, e você quiser, ó, fazer aquela aposta, botar uma grana no bolso aí com a vitória do Vascão, se Deus quiser, de forma consciente, obviamente sem gastar o que você não pode, corre na 1xBet, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, tem um link lá, lembrando que todo o valor que você depositar, a 1xBet multiplica por 2, ou seja, botou 10, ganhou 20, botou 50, ganhou 100, botou 100, ganhou 200, então corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro para garantir a participação e vai ter sorteio também no domingo, tá, de 3 camisas do Vasco, uma camisa preta, uma camisa branca, igual essa daqui, e um terceiro uniforme, beleza? Então bora dar início ao vídeo falando de Campeonato Brasileiro, né, Vasco que já garantiu classificação para a Sul-Americana, o Vasco que já garantiu permanência na Série A, então a gente vai ver a briga ali na última rodada contra o rebaixamento de camarote, Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. É óbvio que eu vou fazer vou dar aquela secada pro Fluminense aí, ser rebaixado, né, perder do Palmeiras, mas enfim, deixa isso para lá, vamos falar do Vasco. O Vasco encara o Cuiabá, o Vasco terminou a rodada agora na 10ª colocação, e se o Vasco vencer o Cuiabá e o 9º colocado não vencer a sua partida, o Vasco pode pular para 9º. Aí você fala, pô, Mário, não vai fazer diferença nenhuma. Uma posição faz muita diferença. Se o Vasco terminar em 9º colocado no Campeonato Brasileiro, o Vasco pula as 2 primeiras rodadas da Copa do Brasil. O Vasco não vai precisar jogar primeiro jogo da Copa do Brasil, que é um jogo fora de casa, contra um adversário pequeno, uma viagem longa na maioria das vezes. Não vai precisar jogar a segunda rodada e só entra na Copa do Brasil
na terceira rodada. Então vai poupar o jogador, vai poupar dinheiro, vai poupar ali, né, a chance de ser eliminado de uma forma cedo, né, do campeonato, que acontece com um time grande. A gente viu esse ano, ia acontecer ano passado, sempre acontece. Então é melhor vencer, melhor terminar em nono. E aí eu vi muito torcedor do Vasco falando, pô, Mário, matematicamente o Vasco ainda tem chance de terminar em oitavo, não tem? Cara, matematicamente tem, mas para isso acontecer o Vasco teria que aplicar uma goleada histórica no Cuiabá ali de, sei lá, 10, 11, 12-0, e o oitavo e o nono colocados teriam que perder suas partidas também. Então é assim, sonhar não é podemos sonhar, né? Mas é óbvio que a chance disso acontecer é praticamente, se não impossível, né? Então é basicamente isso. Pro jogo do domingo, às 4 da tarde contra o Cuiabá, o Vasco tem 2 desfalques. Lucas Piton e o Paulo Henrique, o PH, levaram o terceiro cartão amarelo, não vão jogar. A tendência é que o Leandrinho ganha vaga na lateral esquerda e o Puma Rodrigues ganha vaga na lateral direita, e o restante do time deve ser mantido ali com Léo Pelé e João Vitor na zaga, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Jair e Felipe Coutinho no meio, e Alex Teixeira e Pablo Verrete, né, no ataque ali, né, aquele meio de campo que funcionou bem, o ataque funcionou bem. Então a tendência é que o Felipe faça seu último jogo como treinador e faça essa escalação para o Vasco buscar essa vitória, terminar o ano com o pé direito e quem sabe, né, na nona colocação ou quem sabe até na oitava colocação. Se acredita, né, uma possibilidade de uma goleada histórica? Deixa nos comentários aqui a sua opinião. Mas mudar o assunto um pouquinho, vamos falar de treinador, tá? A situação de técnico no Vasco é uma discussão nesse momento, muito forte, tá? É óbvio que o foco está na questão da venda das ações da Vasco SAF, mas enquanto não vende, irmão, enquanto não tem um investidor garantido, o Pedrinho tem que tocar o barco, né? O Pedrinho tem que trabalhar, tem que contratar jogador, tem que vender jogador, e para isso acontecer, tem que ter um técnico, né? O Vasco precisa de um treinador, para que o treinador participe, né, de toda essa questão da reestruturação do nosso futebol para o ano que vem. A situação do Luiz Castro deu uma esfriada, o treinador português falou que só deve definir o seu futuro depois da segunda quinzena do mês de dezembro, ou seja, se o Vasco quiser o Luiz Castro, insistir no Luiz Castro, vai ter que esperar, e pode acabar perdendo possibilidades de outros treinadores. Então eu acho que tem que agilizar, e temos bons nomes no mercado. Tem o Renato Gaúcho, tem o Cuca. O Renato Gaúcho deve sair do Grêmio, o Cuca se eu não me engano, tá livre no mercado. Muitos falam do Fernando Diniz, que não deve continuar no Cruzeiro. Não é a minha primeira opção. Acho que o Fernando Diniz é um treinador que precisa de um elenco muito específico para jogar da forma que ele gosta. Então acho que se o Diniz viesse pro Vasco, a reformulação teria que ser muito grande. Novos jogadores para a zaga, para o meio, para o ataque, para que o Vasco conseguisse jogar da forma que ele gosta. Inclusive até um novo goleiro, o Léo Jardim não tem facilidade de sair jogando com a bola nos pés. Então acho que a situação do Diniz, apesar do Pedrinho ser muito fã dele, não acho que se encaixaria no Vasco para o ano que vem. E aí temos nomes estrangeiros, como eu falei, o Luiz Castro, o Sérgio Conceição, tem também o Caixinha, né, que é o treinador que era do Bragantino. Um outro nome que também foi especulado no Vasco é o ex-auxiliar técnico do Tite na seleção brasileira. Ele foi auxiliar técnico do Tite durante 20 anos, que é o Cléber Xavier. Não me agrada pelo fato de ser um cara que não tem ainda aquela experiência de técnico, né, de ser o responsável por tocar uma equipe. Então, nomes aí que vem ganhando força são Renato Gaúcho, muito forte, Fernando Diniz também ganhou bastante força, Caixinha, infelizmente, não seria minha primeira opção, e o Cuca correndo por fora. A situação do Cuca é um pouco complicada, por quê? Porque o Cuca, ele é sogro do Hugo Moura. O Hugo Moura é casado com a filha do Cuca, então essa situação do Cuca é um pouquinho mais complicada também. Mas enfim, seguindo aqui o nosso vídeo, vamos falar sobre uma notícia positiva, né? Ontem, conversando ali com pessoas de dentro da diretoria, me foi passado o quê? Vamos lá, o Vasco, através do Pedrinho, de todo o departamento jurídico, conseguiu um acordo muito bom, né, em relação às dívidas trabalhistas que o Vasco tem aí com ex-jogadores, ex-funcionários, ex-técnicos, enfim, ex-funcionários do clube associativo durante aquele período, né, que o Vasco, enfim, devia a todo mundo. E esse acordo, ele vai ser muito benéfico para a venda da Vasco SAF. Por quê? Porque vai dar uma diminuída, provavelmente, na dívida do clube. A tendência é que o Pedrinho, nos próximos dias, venha a público para falar sobre isso, né, para dar uma explicação sobre esse acordo aí. E, cara, eu fico muito feliz, cara. Tudo que é bom pro Vasco e que pode até ajudar na venda, né, da Vasco SAF a ter um valor maior, cara, é positivo pra caramba. Então, eu ainda não tenho os detalhes de valores, do acordo que foi traçado, mas existe um acordo fechado, um acordo positivo aí em relação às dívidas trabalhistas do Vasco. Então, ótima notícia, fico feliz aí com essa informação, né? Informação
primeira mão. Ninguém tem essa informação ainda exclusiva para você que acompanha aqui o nosso trabalho. E aí agora vamos falar sobre essa situação da venda, né, da Vasco SAF, né? A galera tem que entender que tem um processo que tem que ser seguido, tá? E as coisas não irão acontecer do dia para noite, né? Tem muito vascaíno achando que semana que vem vai ter aí uma proposta, o Pedrinho aceitou essa proposta, assinou e tá vendido. Não funciona dessa forma, cara. Hoje existe todo um embrólio jurídico no Brasil, entre Vasco e a ICAP 777, na Justiça do Rio de Janeiro e na arbitragem da FGV. Então isso primeiro tem que ser resolvido. Pode ser que as partes entrem num acordo? Pode ser que o Vasco tire a ação da Justiça no Rio de Janeiro? Pode ser que a arbitragem da FGV chegue a um consenso, as duas partes, e aí essa situação seja deixada de lado? Pode ser que aconteça. E a mesma coisa nos Estados Unidos. Existe em Nova York, na Corte de Nova York, uma liminar, se eu não me engano, da Lead Hall, que é uma financiadora, que era a financiadora da 777, uma empresa da Inglaterra, contra a ICAP, né? Querendo ali ter acesso também a tudo que for vendido pela ICAP lá nos Estados Unidos. Então, para que tudo seja feito, para que tudo seja vendido, existe essa questão de ter que esses acordos venham a acontecer ou que a justiça tome uma decisão, né? Tome uma atitude, né? E decida, ó, nos Estados Unidos aconteceu isso, no Brasil aconteceu isso. Então, essa é a primeira questão, tá? E aí, depois que tudo for resolvido judicialmente, tem que ter proposta na mesa, que ainda não tem uma proposta formal de nenhum dos investidores que está interessados, todos estão negociando. Pode ser que exista aquela proposta ali, vou querer pagar tanto, vou querer investir tanto, mas até agora não tem, caneta do papel, não tem aí ainda aquela questão do contrato na mesa, que foi oferecido por nenhum desses investidores, nem pelo Marinax, nem pelo italiano, nem pelos americanos e nem pelos árabes. E outra coisa, depois de tudo isso que eu acabei de citar, questão judicial, proposta na mesa, ainda precisa ser passado pelos conselhos do Vasco, Conselho Deliberativo, Conselho de Beneméritos e uma AGE, que é a votação dos sócios. Os sócios ainda vão ter que aprovar ou rejeitar essa situação aí de uma possível proposta de um investidor. Então, vamos agora passar para a questão de como está toda essa situação. Primeira coisa, ontem, depois de uma matéria que foi publicada pelo GE, pelo Globoesporte.com, eles falaram que a diretoria do Vasco estaria dando preferência à proposta do italiano, Andrea Radrizzani, né? O GE, o Globo Esporte trouxe essa notícia, tá? Não foi eu, não foi o Lineker, não foi o Edu, foi uma notícia do Globoesporte.com. E devido a essa notícia, o Vasco se pronunciou oficialmente, né? O Vasco negou preferência por qualquer investidor. O Vasco botou que nenhum dos interessados apresentou proposta formal para aquisição da SAF. Então vamos lá, nota do Vasco. O Vasco da Gama SAF vem a público esclarecer que o processo de busca por investidores para a Vasco SAF segue em andamento, com todas as tratativas ainda em estágios iniciais de diligência. Até o momento, nenhum dos interessados apresentou uma proposta formal para a aquisição da SAF. Reiteramos que toda e qualquer negociação será conduzida com seriedade e responsabilidade, avaliações criteriosas por parte da diretoria, envolvendo todos os conselhos, visando garantir que os interesses do Vasco sejam sempre priorizados e que erros cometidos no passado pelos Jorge Salgado na venda para a 777 não se repitam. O Vasco reafirma seu compromisso com a transparência e manterá sua torcida informada assim que houver avanços concretos e relevantes no processo. Ressaltamos, por fim, que não procedem qualquer informação sobre eventuais preferências. Então o Vasco nega que tem aí preferência por um ou outro. Diretoria em relação ao possível investidor e que toda especulação sobre desfecho das negociações nesse momento é prematuro e não reflete a atual realidade do processo. Tá aí a nota do Vasco. Mas vamos lá, vamos atualizar como que tá tudo isso para a galera entender. Como eu falei no começo, não vai acontecer no estalar de dedos. Não vai acontecer do dia para a noite, não vai acontecer em uma semana, não vai acontecer em um mês, provavelmente não vai acontecer em 2 meses. É um processo que vai demorar um pouco. Por que vai demorar um pouco? Para não cometer os mesmos erros que foram cometidos com a 777. E vou falar para vocês, graças a Deus que temos aí 4 interessados. Por que eu falo isso? Porque pode elevar a disputa, pode fazer com que esses bilionários aí, investidores, estejam disputando o Vasco, se disponibilizem a pagar mais, a investir mais. Então vamos lá, situação do italiano Andrea Radrizzani. Informação ele tem interesse, está negociando, tem um representante
do italiano no Rio de Janeiro nesse momento. Ele esteve no último jogo do Vasco agora em São Januário, segundo informações apuradas, e as negociações seguem acontecendo, não tem preferência, não tem nada, não tem proposta, não tem nada ainda de concreto. Vamos lá, Marinakis, o que vocês sabem sobre o Marinakis, que é o grego aí, que é o queridinho da torcida, inclusive a torcida do Vasco ontem pichou, isso é errado, fazer pichação é errado, mas a torcida do Vasco pichou os muros de São Januário e com os seguintes dizeres, vou até ler para vocês aqui, ó, a torcida do Vasco botou: bem-vindo Marinakis, vende pro grego. Então a torcida do Vasco aí já escolheu o queridinho, né? Inclusive tinha a bandeira da Grécia na arquibancada no último jogo. Mas vamos lá. Qual é a situação do Marinakis no momento? Ele deu uma entrevista lá na Inglaterra, falou que está negociando, falou que quer comprar um grande clube do futebol brasileiro, que tem essa identificação com o Vasco. O Vasco é um clube que tem lutas contra a questão de racismo, conscientização, e é um grande clube com uma grande torcida. Então o Marinakis já deixou claro que quer comprar o Vasco, que tem interesse em comprar o Vasco, está negociando, e o Marinakis teria duas pessoas no Brasil envolvidas nessa negociação. Um é um empresário, o maior empresário hoje do futebol brasileiro, que é o Juliano Bertolucci. Juliano Bertolucci está fazendo a ponte entre o Marinakis e o Pedrinho, né? Entre o Vasco e o grupo grego. E teria uma outra pessoa, né, enviada pelo Marinakis, que é um grego chamado Dimitri, que estaria no Rio de Janeiro também, já tendo reuniões com advogados do Vasco, com advogados da 777, da ICAP, para poder, né, já fazer esse meio de campo, para quem sabe em breve fazer uma proposta. E aí ontem também tivemos mais um desdobramento, mais uma notícia importante. Qual é essa notícia? A gente sabia que teriam outros dois investidores negociando. Um grupo americano, que até agora a gente não sabe qual é o grupo, e um grupo do mundo árabe. E agora a gente já sabe de qual país é esse grupo. É da Arábia Saudita. A gente não sabe ainda qual o grupo, ou qual é a pessoa, qual é o sheik. O fato já sabe que é da Arábia Saudita aí, essa negociação vinda lá do mundo árabe. Então, cara, posso falar para vocês, o torcedor vai ter que ter paciência. Eu, como torcedor, também queria que as coisas acontecessem mais rápido. Eu também queria que em janeiro a gente já tivesse aí um grego, um árabe, ou enfim, alguém que vai fazer o Vasco forte de novo no comando. Mas a grande probabilidade é que isso não aconteça nem em dezembro, nem em janeiro, talvez nem em fevereiro, tá? Entendendo? Porque a gente vai passar por todo esse processo de discussão financeira, abatimento de dívida, investimento no futebol, reforma de São Januário, investimento no CT, e isso não acontece rápido. Isso não acontece rápido, querendo vocês ou não. Então essa é a situação de momento. Então peço mais uma vez, para você que não é inscrito, se inscrever no canal, quer ficar bem informado, você tá no lugar certo, então se inscreve no canal lá embaixo no botão vermelho. Deixa o like no vídeo, que é importante pra caramba, o seu joinha. Compartilha, rapaziada, compartilha muito esse vídeo explicativo pra galera entender tudo que tá acontecendo, processo, como que tá a situação. Então compartilha esse vídeo nos seus grupos de zap, nas suas redes sociais. Lá embaixo tem um botão escrito compartilhar, clica lá, manda o link pra rapaziada, pros amigos. Pô, tem um amigo seu que é vascaíno, porra, não sabe nada que tá acontecendo. Fala pra ele, pô, vai no YouTube e procura lá, canal Mário Coelho Vasco. Dá essa moral. Compartilha para que o nosso canal possa atingir mais vascaínos. E, meu irmão, a gente só quer o bem do Vasco. Aqui a gente só quer ajudar o torcedor a ficar bem informado e ajudar o Vasco de todas as formas que a gente puder. E quem quiser ajudar muito o canal, fala, pô, Mário, eu gosto do seu trabalho. Pô, Mário, eu curto muito o que você faz. Obrigado por trazer notícia pra gente. Quem puder ajudar com qualquer valor, cara, qualquer valor. Pode ser 1 centavo, pode ser R$1, pode ser R$5, R$10. O valor que você tiver condição de ajudar a gente. Cara, precisa da sua ajuda, a gente investe, porra, em câmera, em luz, em internet, a gente vai em todos os jogos, dentro de casa, fora de casa. Então quem puder ajudar, Pix do canal tá aqui, ó. Esse é o Pix do canal, aqui tem um QR Code. Então quem puder, a gente vai ficar muito agradecido também. Tamo junto, valeu!